O sol da tarde já começava a se pôr quando Helena estacionou sua velha caminhonete empoeirada na entrada do imponente centro de convenções. Ajeitou o chapéu de palha gasto, olhou para suas mãos calejadas e suspirou profundamente. Havia dirigido mais de 3 horas desde sua pequena fazenda no interior, transitando entre estradas de terra e asfalto para chegar até ali. O contraste entre seu veículo surrado e os carros de luxo reluzentes que preenchiam o estacionamento não poderia ser mais gritante. Mercedes, BMWs e Porsches formavam uma fila impecável, enquanto sua caminhonete, com a lataria parcialmente enferrujada e a pintura descascada pelo tempo, destoava completamente daquele cenário. Helena desceu do veículo, sentindo o coração acelerar. Vestia uma calça jeans simples, já desbotada pelo uso constante, uma camisa xadrez com as mangas dobradas e botas de couro que denunciavam anos de lida no campo. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque frouxo sob o chapéu. Não havia maquiagem em seu rosto marcado pelo sol, apenas rugas que contavam histórias de uma vida dedicada ao trabalho árduo. Enquanto caminhava em direção à entrada, percebia os olhares de estranhamento que recebia. 2 homens de terno, parados próximo à porta, conversavam animadamente, mas silenciaram ao vê-la se aproximar. Um deles não conseguiu disfarçar o sorriso de desdém, cochichando algo para o outro, que também riu discretamente. "Acho que a senhora está no lugar errado", disse um deles quando Helena chegou perto. "A feira agropecuária é no pavilhão do outro lado da cidade." Helena apenas sorriu educadamente, sem responder à provocação. Tirou do bolso um envelope amarrotado e mostrou o convite oficial para o leilão. O homem arregalou os olhos por um instante, mas rapidamente recuperou a compostura. "Ah, claro. Pode entrar", falou com desdém, abrindo caminho com uma reverência exagerada que apenas reforçava a zombaria. Ao adentrar o salão principal, Helena foi envolvida pelo ambiente luxuoso que tanto contrastava com sua realidade diária. Lustres de cristal pendiam do teto alto, iluminando as mesas redondas cobertas com toalhas de linho branco. Garçons circulavam com bandejas de champanhe, enquanto os presentes, homens em ternos impecáveis e mulheres com vestidos de grife, conversavam animadamente. Ela se dirigiu ao balcão de credenciamento, sentindo cada vez mais os olhares que a seguiam. A recepcionista, uma jovem loira com maquiagem impecável, ergueu as sobrancelhas perfeitamente delineadas ao vê-la. "Nome, por favor?", perguntou com um sorriso comercial que não alcançava seus olhos. "Helena Mendes", respondeu ela, sua voz suave contrastando com a aparência rústica. A recepcionista digitou algo no computador e franziu o senho. Olhou novamente para Helena, claramente confusa, e então para a tela. "Um momento", disse, levantando-se rapidamente e indo falar com um homem mais velho que parecia ser um dos organizadores. Helena observou os dois conversando enquanto lançavam olhares em sua direção. O homem ajustou os óculos, examinou algo na tela do computador e então se dirigiu a ela com um sorriso forçado. "Senhora Mendes, bem-vinda ao nosso leilão anual de arte e antiguidades. Confesso que estou surpreso com sua presença. Seu nome está na nossa lista de convidados especiais, mas não era bem isso que esperava, não é?", completou Helena com um leve sorriso nos lábios. O homem pigarreou, visivelmente desconfortável. "Bem, nossas peças começam com lances mínimos bastante significativos. Apenas quero garantir que a senhora está ciente disso." "Estou perfeitamente ciente, senhor Rodrigues. Antônio Rodrigues, diretor da Casa de Leilões." "Senhor Rodrigues, agradeço sua preocupação, mas vim preparada." Helena manteve a dignidade intacta, apesar da humilhação velada. Ele entregou a ela um crachá VIP dourado, ainda com aquela expressão de descrença. "Como preferir. O leilão começará em 30 minutos. Sinta-se à vontade para circular." Enquanto se afastava do balcão, Helena sentiu o peso dos olhares sobre ela. Um grupo de mulheres elegantes a observava com curiosidade maldosa, sussurrando entre si. Conseguiu ouvir fragmentos de frases como "deve estar perdida" e "provavelmente nem tem dinheiro para o estacionamento".
Helena encontrou uma mesa vazia no canto do salão e sentou-se. Um garçom se aproximou com uma bandeja de canapés, mas ao vê-la, hesitou por um momento antes de oferecer, como se duvidasse que ela soubesse o que fazer com aquela comida sofisticada. Ela pegou um, agradeceu educadamente e o jovem se afastou rapidamente. Do outro lado do salão, um homem de meia idade gesticulava enquanto conversava com um pequeno grupo. Usava um terno que parecia ter sido feito sob medida para seu corpo, e em seu pulso reluzia um relógio que provavelmente custava mais que toda a safra anual de Helena. Ela o reconheceu imediatamente. Carlos Eduardo Monteiro, um dos maiores empresários do agronegócio do país, conhecido por expandir suas terras através de métodos nem sempre claros ou éticos. Seus olhares se cruzaram por um instante. O homem interrompeu sua fala por um segundo, como se tivesse visto um fantasma, mas logo recuperou a compostura e continuou sua conversa, ignorando-a deliberadamente. Helena sabia que ele a tinha reconhecido, mesmo depois de tantos anos. Uma mulher elegante se aproximou de Helena, segurando uma taça de champanhe. Era Márcia Albuquerque, famosa socialite e esposa de um conhecido senador. Seu sorriso era tão artificial quanto as joias extravagantes que usava. "Olá, querida. Você deve ser nova por aqui. Trabalha na organização?" perguntou Márcia, claramente assumindo que Helena não poderia estar ali como convidada. "Não, estou aqui para o leilão", respondeu Helena calmamente. Márcia deu uma risada aguda. "Oh, isso é inusitado. E o que pretende arrematar? As peças começam em valores bastante altos, você sabe." "Estou interessada no lote 47, disse Helena, sem demonstrar incômodo com a provocação. O sorriso de Márcia desapareceu por um instante. O lote 47 era a peça mais valiosa do leilão. Uma tela rara de um famoso pintor modernista brasileiro, com lance inicial de R$2 milhões. O lote 47? Bem, isso é ambicioso. Márcia deu uma risada nervosa. Carlos Eduardo já deixou claro para todos que essa peça será dele. Ele não costuma aceitar competição. Veremos, respondeu Helena simplesmente. Márcia se afastou, claramente indo espalhar a notícia da caipira maluca que pretendia disputar com Carlos Eduardo. Em poucos minutos, Helena percebia olhares e risadinhas vindas de todos os cantos do salão. Um jovem rapaz se aproximou dela. Diferente dos outros, seu olhar não carregava desprezo, apenas curiosidade. "Com licença, a senhora é Helena Mendes? Helena Mendes da Fazenda Girassol?" Helena o observou com atenção. Ele não devia ter mais de 30 anos. Vestia um terno elegante, mas seu rosto transmitia uma sinceridade que contrastava com a falsidade que permeava o ambiente. "Sim, sou eu. E você seria?" "Miguel Santos." Ele estendeu a mão. "Sou jornalista do Panorama Econômico. Estou cobrindo o leilão, mas confesso que fiquei intrigado com sua presença aqui." Helena apertou a mão dele com firmeza. "E por que estaria intrigado, Sr. Santos?" "Bem, não é todo dia que vemos alguém como a senhora em eventos como este." Ele hesitou, percebendo como suas palavras soavam. "O que quero dizer é que conheço a história da Fazenda Girassol. Sei que foi uma das propriedades mais prósperas da região há 2 décadas, antes de quase tudo ser tomado de mim", completou Helena, seu olhar agora perdido em lembranças distantes. "Você fez sua lição de casa, garoto. Na verdade, meu pai trabalhou em sua fazenda quando era jovem. Ele sempre falava da senhora com muito respeito." Um brilho de reconhecimento passou pelos olhos de Helena. "Santos? Você seria filho do Joaquim Santos?" "Exatamente." Miguel sorriu. "Ele me contou muitas histórias sobre a época de ouro da fazenda, antes do incidente." Helena assentiu lentamente, um sorriso triste brincando em seus lábios. "Seu pai foi um bom homem, um dos poucos que permaneceu ao meu lado quando tudo desabou. Ele me contou sobre como a senhora perdeu quase tudo por causa de um golpe, e também como Carlos Eduardo aproveitou a situação para comprar grande parte das suas terras por uma fração do valor." Helena olhou na direção de Carlos Eduardo, que agora conversava animadamente com alguns políticos locais.
Sim, um golpe muito bem arquitetado. Na época, eu era apenas uma viúva ingênua que confiou nas pessoas erradas. A voz do locutor anunciou que o leilão começaria em 5 minutos, pedindo que todos tomassem seus lugares. O burburinho aumentou, e as pessoas começaram a se dirigir para a área onde as cadeiras estavam organizadas em fileiras. A senhora realmente pretende disputar o lote 47? Perguntou Miguel intrigado. Não apenas pretendo, como vou levá-lo? Respondeu Helena com uma determinação que surpreendeu o jovem jornalista. Mas, desculpe a indiscrição, esse quadro está avaliado em milhões. Como uma pequena fazendeira poderia... Helena sorriu enigmaticamente. Há 20 anos eu perdi quase tudo que tinha construído com meu marido. Minha reputação foi destruída, meu nome foi arrastado na lama e Carlos Eduardo se beneficiou enormemente com isso. Mas sabe o que nunca perdemos, Miguel? Nossa dignidade e nossa paciência. Ela se levantou ajeitando o chapéu de palha. 20 anos é tempo suficiente para reconstruir uma fortuna, especialmente quando se tem o conhecimento que eu tenho e a motivação certa. Miguel a observou caminhar em direção às cadeiras do leilão, atraindo olhares de curiosidade e desdém por onde passava. Havia algo na postura daquela senhora simples que intrigava, uma mistura de humildade e altivez que parecia totalmente fora de lugar naquele ambiente de ostentação, mas ao mesmo tempo transmitia uma autoridade silenciosa que poucos ali possuíam. O jovem jornalista a seguiu, sentindo que estava prestes a testemunhar algo muito maior do que um simples leilão de arte. O que ninguém naquele salão luxuoso poderia imaginar é que a humilde fazendeira que acabara de chegar iria mudar completamente o rumo daquela noite. O leilão começou pontualmente às 8 horas da noite. O leiloeiro, um homem magro com voz potente e articulada, subiu ao palco enquanto as luzes do salão diminuíam sutilmente, criando uma atmosfera mais intimista e dramática. Uma tela grande atrás dele exibia imagens das peças a serem leiloadas, seus valores históricos e lance mínimo. Helena se sentou na penúltima fileira, propositalmente afastada do centro das atenções. Miguel, o jovem jornalista, sentou-se ao seu lado, ainda intrigado pela confiança que ela demonstrava. Observou que, apesar da roupa simples, Helena tinha uma postura elegante, costas eretas, queixo ligeiramente erguido, olhar atento e sereno. Não parecia intimidada por estar em um ambiente tão distante de sua realidade cotidiana. Carlos Eduardo ocupava um lugar privilegiado na primeira fileira, cercado por assessores que sussurravam constantemente em seu ouvido. Ocasionalmente ele lançava olhares dissimulados na direção de Helena, como se quisesse se certificar de que ela ainda estava ali. Márcia Albuquerque havia se encarregado de espalhar a história da fazendeira que pretendia disputar o lote 47, e agora vários dos presentes olhavam para Helena com uma mistura de curiosidade e deboche. O leiloeiro deu as boas-vindas e explicou as regras do evento. Os primeiros lotes foram apresentados, peças de valor considerável, mas ainda relativamente modestas para os padrões daquele público. Um vaso chinês da dinastia Ming, uma coleção de moedas raras do período imperial brasileiro, um conjunto de prataria portuguesa do século XVIII. Os lances fluíam com naturalidade e os itens eram arrematados por valores que fariam qualquer pessoa comum trabalhar uma vida inteira para conseguir. Helena permanecia imóvel, sem participar de nenhum lance. Apenas observava atentamente cada movimento, cada dinâmica que se estabelecia entre os compradores, como se estivesse estudando um jogo complexo antes de fazer sua jogada. "A senhora não vai dar nenhum lance?" sussurrou Miguel, curioso. "Ainda não é o momento", respondeu ela serenamente, sem desviar os olhos do palco. Após cerca de 1 hora, com quase metade dos lotes já arrematados, o leiloeiro fez uma pausa para um breve intervalo. As luzes se acenderam totalmente e os garçons voltaram a circular com bebidas e pequenos aperitivos. Helena permaneceu sentada enquanto a maioria se levantava para socializar. 20 anos é muito tempo para guardar um ressentimento, comentou Miguel, tentando entender melhor a história daquela mulher enigmática.
Helena sorriu suavemente. Não confunda justiça com ressentimento, Miguel. O que me move não é ódio, mas a necessidade de corrigir um erro. Antes que pudessem continuar a conversa, Carlos Eduardo se aproximou. Seu andar era confiante, quase arrogante. Parou em frente à cadeira de Helena e a encarou com um sorriso cínico. Helena Mendes, ele disse, pronunciando cada sílaba como se saboreasse um vinho caro. Quanto tempo? Ainda vivendo naquele pedaço de terra que sobrou? Como vai a colheita este ano? Ouvi dizer que a seca castigou bastante a região. Helena o fitou com calma, sem demonstrar a menor perturbação. A seca nunca foi problema para quem sabe como lidar com ela, Carlos Eduardo. Mas agradeço sua preocupação. O empresário deu uma risada forçada. Sempre obstinada, sempre se recusando a aceitar a realidade. Ele olhou para Miguel como se só agora percebesse sua presença. E quem seria este jovem? Finalmente arranjou alguém para ajudar com aquela fazenda decadente? Este é Miguel Santos, jornalista do Panorama Econômico, apresentou Helena. Ele está cobrindo o leilão. Carlos Eduardo hesitou momentaneamente ao ouvir a palavra jornalista, mas logo recuperou a compostura. Ah, a imprensa. Sempre bem-vinda. Estendeu a mão para Miguel, que a apertou com firmeza, observando atentamente aquela interação. Senhor Monteiro, disse Miguel. Estou fascinado pela história entre o senhor e a senhora Mendes. Pelo que entendi, o senhor adquiriu grande parte das terras dela após um incidente financeiro, correto? O sorriso de Carlos Eduardo vacilou por um instante. Negócios são negócios, jovem. Quando alguém não sabe administrar o que tem, o mercado se encarrega de fazer os ajustes necessários. Voltou-se para Helena. Não leve para o lado pessoal, querida. Foi apenas uma transação comercial. Como a aquisição do lote 47 será apenas uma transação comercial? Perguntou Helena calmamente. O empresário arregalou ligeiramente os olhos, mas logo soltou uma gargalhada exagerada que atraiu olhares ao redor. Você, disputando o lote 47 comigo? Helena, querida, não se humilhe ainda mais. Aquela tela custará no mínimo 2 milhões, e todos sabemos que isso é provavelmente mais do que você conseguiu juntar nos últimos 20 anos com aquela fazendinha. Helena não respondeu, apenas manteve seu olhar sereno e confiante. Aquilo pareceu incomodar Carlos Eduardo mais do que qualquer resposta verbal poderia ter feito. Sabe-o, Helena, ele continuou, inclinando-se ligeiramente para falar mais baixo. Posso acabar com o que resta da sua vida com um telefonema. Tenho contatos suficientes para fazer com que aquele pedaço de terra que sobrou para você seque completamente. Sem água, sem empréstimos, sem ajuda governamental. Não me force a isso. Isso é uma ameaça, Sr. Monteiro. Interveio Miguel, com o olhar atento de um jornalista que acabou de encontrar uma pauta promissora. Carlos Eduardo endireitou a postura, ajustando a gravata. Claro que não. Apenas um conselho amigável entre velhos, conhecidos. Virou-se para Helena novamente. Pense bem antes de levantar aquela plaquinha. Algumas batalhas simplesmente não valem a pena. Dito isso, girou nos calcanhares e voltou para seu grupo, que o aguardava a alguns metros de distância. Helena o observou se afastar, seu semblante permanecendo impassível. Ele acabou de ameaçar a senhora? Perguntou Miguel indignado. Carlos Eduardo sempre foi assim, respondeu Helena. Gosta de jogar sujo quando se sente acuado. Mas por que ele se sentiria acuado com a senhora? Ele claramente tem mais recursos financeiros, mais influência. Helena olhou para o jovem jornalista com um leve sorriso. Há coisas que o dinheiro não compra, Miguel. Uma delas é a consciência tranquila. O intervalo chegou ao fim, e todos retornaram aos seus lugares para a segunda parte do leilão. As peças apresentadas agora eram significativamente mais valiosas, e a tensão no ar era palpável. Faltavam apenas 6 lotes para chegar ao 47, e Helena continuava sem participar de nenhum lance. Um murmúrio de excitação percorreu o salão quando o leiloeiro anunciou o lote 45, uma rara escultura de bronze do período Art Deco.
Carlos Eduardo participou ativamente do leilão, arrematando a peça por um valor consideravelmente acima do esperado, como se quisesse demonstrar sua disposição e poder financeiro. Durante o leilão do lote 46, um conjunto de fotografias originais de um famoso fotógrafo brasileiro dos anos 50, Helena finalmente fez um movimento. Retirou de sua bolsa simples de couro um pequeno estojo de madeira entalhada, abrindo-o cuidadosamente. Miguel observou, intrigado, enquanto ela retirava uma plaqueta dourada com um número gravado, diferente das plaquetas padrão fornecidas pela casa de leilões. "O que é isso?" sussurrou ele. "Uma lembrança de tempos melhores", respondeu ela enigmaticamente, segurando a plaqueta com reverência. O lote 46 foi arrematado por uma colecionadora estrangeira, e um silêncio expectante tomou conta do salão. Todos sabiam o que viria a seguir. O leiloeiro fez uma breve pausa dramática antes de anunciar: "Senhoras e senhores, chegamos agora ao lote 47, a peça mais valiosa desta noite. Aurora nos Campos, obra-prima de Cândido Portinari, datada de 1943, período em que o artista explorava os temas da vida rural brasileira com cores vibrantes e composições revolucionárias. Esta tela esteve na mesma coleção particular por mais de 5 décadas e nunca antes foi oferecida em leilão, um verdadeiro tesouro da arte nacional." Na tela grande, apareceram imagens detalhadas da obra. Uma deslumbrante representação do amanhecer em uma fazenda, com trabalhadores começando sua jornada sob a luz dourada do sol nascente. A beleza da pintura era de tirar o fôlego, mesmo através das fotografias. "O lance inicial para esta obra-prima é de R$2 milhões, anunciou o leiloeiro. "Alguém oferece 2 milhões? Carlos Eduardo ergueu sua plaqueta imediatamente sem hesitação. Um murmúrio percorreu o salão. Todos esperavam que ele participasse, mas a rapidez demonstrava sua determinação em adquirir a peça. "Temos 2 milhões com o Sr. Monteiro", confirmou o leiloeiro. "Alguém oferece 2.100.000? Helena permaneceu imóvel, ainda segurando sua plaqueta dourada. Miguel a observava, tenso, perguntando-se se ela realmente iria entrar naquela disputa ou se tudo não passava de um blefe. 2 milhões primeira vez, anunciou o leiloeiro. 2 vezes. Foi então que Helena finalmente levantou sua plaqueta dourada, no que pareceu ser um movimento em câmera lenta. O número gravado nela era diferente dos números padrão dos participantes, e isso causou uma momentânea confusão no leiloeiro. "Temos um momento." Ele hesitou, olhando para um dos assistentes. O assistente se aproximou rapidamente, observou a plaqueta dourada e sussurrou algo no ouvido do leiloeiro, cujos olhos se arregalaram em surpresa. Ele pigarreou, ajustou o microfone e então anunciou com voz ligeiramente trêmula: "Senhoras e senhores, temos uma situação incomum. A senhora Helena Mendes acaba de oferecer R$5 milhões. Um silêncio absoluto tomou conta do salão, seguido por um burburinho crescente de espanto. Todos os olhares se voltaram para a fazendeira simples sentada na penúltima fileira, que mantinha sua plaqueta dourada erguida com firmeza. A expressão no rosto de Carlos Eduardo era de puro choque, como se tivesse acabado de ver um fantasma. O tempo parecia ter congelado no salão de leilões. A oferta de R$5 milhões feita por Helena, mais do que o dobro do lance inicial, havia deixado todos em estado de choque. Márcia Albuquerque levou as mãos à boca, incapaz de disfarçar seu espanto. Vários dos convidados cochichavam entre si, enquanto outros simplesmente encaravam a fazendeira com olhares de pura descrença. Carlos Eduardo permaneceu imóvel por alguns segundos, como se seu cérebro estivesse processando lentamente o que acabara de acontecer. Seu rosto havia perdido a cor, e a expressão de superioridade deu lugar a uma mistura de confusão e raiva. Ele se virou para encarar Helena, que mantinha o semblante sereno, a plaqueta dourada ainda erguida com firmeza. R$5 milhões com a senhora Mendes, repetiu o leiloeiro, recuperando a compostura. Temos algum outro lance? Todos os olhares se voltaram para Carlos Eduardo, esperando sua reação.
Ele se inclinou para conversar rapidamente com um de seus assessores, que digitava freneticamente em um tablet. Após uma breve troca de palavras, o empresário ergueu sua plaqueta novamente. 6 milhões, anunciou o leiloeiro. O Sr. Monteiro oferece 6 milhões de reais. Um murmúrio percorreu o salão. Aquele valor já ultrapassava em muito as estimativas iniciais para a obra. Helena, entretanto, não pareceu abalada. Com a mesma tranquilidade, ergueu novamente sua plaqueta dourada. 7 milhões, declarou o leiloeiro, agora visivelmente empolgado com o rumo que o leilão estava tomando. O assessor de Carlos Eduardo voltou a sussurrar em seu ouvido, mostrando algo na tela do tablet. O empresário franziu o senho, hesitando brevemente antes de levantar sua plaqueta mais uma vez. 8 milhões, anunciou o leiloeiro. O Sr. Monteiro oferece 8 milhões de reais pela obra Aurora nos Campos. Helena permaneceu tranquila, quase divertida com a situação. Ergueu a plaqueta dourada mais uma vez, sem hesitação. 10 milhões, proclamou o leiloeiro, a voz refletindo o espanto que tomava conta de todos os presentes. A senhora Mendes oferece 10 milhões de reais. Um silêncio sepulcral caiu sobre o salão. 10 milhões era uma quantia absurda, mesmo para os padrões daquele ambiente elitizado. Carlos Eduardo encarava Helena com fúria mal contida. Seu assessor voltou a murmurar algo, agora com expressão de alarme, mas o empresário o silenciou com um gesto brusco. 15 milhões, disse Carlos Eduardo em voz alta, dispensando a plaqueta e olhando diretamente para Helena. O leiloeiro, quase perdendo o fôlego, anunciou o novo valor. A tensão no ambiente era palpável. Todos os presentes já haviam esquecido que estavam em um leilão com dezenas de outras peças valiosas. O duelo entre a humilde fazendeira e o poderoso empresário havia se tornado o único espetáculo que importava. Helena manteve o olhar fixo em Carlos Eduardo por um longo momento. Então, para espanto de todos, guardou sua plaqueta dourada na bolsa e balançou levemente a cabeça. Parece que a senhora Mendes se retira, anunciou o leiloeiro, não escondendo certa decepção. 15 milhões primeira vez, 15 milhões segunda vez. Um sorriso de triunfo começou a se formar nos lábios de Carlos Eduardo. Ele olhou ao redor, saboreando a vitória, quando Helena se levantou calmamente. Senhor leiloeiro, chamou ela, sua voz clara e firme ecoando no salão silencioso. Não estou me retirando da disputa, apenas não precisarei mais da plaqueta. Um burburinho confuso percorreu o ambiente. O leiloeiro, desconcertado, perguntou: A senhora tem uma nova oferta? Sim, respondeu Helena. Ofereço a própria tela. Um silêncio atônito tomou conta do salão, seguido por exclamações de incredulidade. O leiloeiro, completamente confuso, olhou para o diretor da casa de leilões, que se aproximava rapidamente do palco. O que a senhora está dizendo? Perguntou Antônio Rodrigues, o diretor, tomando o microfone. Esta tela pertence a um colecionador particular que a consignou para o leilão. A senhora não pode oferecê-la. Helena abriu sua bolsa e retirou um envelope lacrado, que estendeu para o diretor. Este envelope contém a escritura original da obra e a proveniência completa desde 1943. Aurora nos Campos foi um presente de Portinari para meu avô, Joaquim Mendes, em agradecimento pela hospitalidade quando o pintor passou uma temporada na Fazenda Girassol, pesquisando para sua série sobre a vida rural. O diretor, com mãos trêmulas, abriu o envelope e examinou os documentos. Seu rosto foi perdendo a cor à medida que confirmava a autenticidade dos papéis. Isso é impossível, murmurou ele. O atual proprietário adquiriu esta obra em 1985 de uma galeria em São Paulo. Com documentação falsificada, respondeu Helena calmamente. A tela nunca saiu legitimamente da minha família. Foi roubada da casa grande da Fazenda Girassol durante um incêndio criminoso em 2003. Incêndio este que, coincidentemente, ocorreu uma semana após eu recusar a oferta de Carlos Eduardo para comprar minhas terras. Todos os olhares se voltaram para Carlos Eduardo, que havia perdido completamente a compostura. Isso é um absurdo, gritou ele,
levantando-se bruscamente. Esta mulher está delirando. Qual a prova de que esses documentos são legítimos? Qualquer um pode forjar papéis. Os documentos foram verificados e autenticados pelos maiores especialistas em arte do país nos últimos 6 meses, respondeu Helena, incluindo 3 peritos do Museu Nacional de Belas Artes e 2 professores da USP especializados na obra de Portinari. Miguel observava tudo com os olhos arregalados, escrevendo freneticamente em seu bloco de notas. Aquilo era muito maior do que uma simples reportagem sobre um leilão. Era um escândalo que envolvia roubo de arte, incêndio criminoso e um dos empresários mais poderosos do país. Antônio Rodrigues parecia à beira de um colapso nervoso. Senhoras e senhores, precisamos de uma pausa para verificar estas alegações inesperadas. O leilão está temporariamente suspenso. As luzes do salão se acenderam completamente e o burburinho se transformou em uma verdadeira algazarra. Jornalistas presentes, que inicialmente estavam ali apenas para cobrir o evento social, correram para fotografar Helena e tentar entrevistá-la. Seguranças foram chamados para conter a confusão, enquanto Carlos Eduardo era rapidamente escoltado para fora do salão por seus assessores. Helena permaneceu calma, recusando-se a dar declarações para a imprensa. Sentou-se novamente como se toda aquela comoção não estivesse acontecendo ao seu redor. Isso estava planejado desde o início, não estava? Perguntou Miguel, impressionado com a serenidade dela no meio do caos. 20 anos, Miguel, respondeu ela, olhando para o jovem jornalista. Durante 20 anos esperei pelo momento certo. Precisava que Carlos Eduardo estivesse publicamente ligado a esta tela, que afirmasse seu interesse por ela de maneira inequívoca, diante de centenas de testemunhas e da imprensa. A senhora sabia que ele ia dar lances altos? Carlos Eduardo é previsível em sua arrogância. Ele não suportaria perder em público, especialmente para mim. Quanto mais alto o valor, mais difícil seria para ele negar conhecimento sobre a origem da obra depois. Passados alguns minutos, Antônio Rodrigues retornou ao palco, acompanhado por 2 homens de terno. Sua expressão era grave quando tomou o microfone novamente. Senhoras e senhores, peço desculpas pelo transtorno. Diante das evidências apresentadas pela senhora Helena Mendes, a Casa de Leilões está suspendendo oficialmente a venda do lote 47. As autoridades foram acionadas para investigar as circunstâncias da aquisição da obra. Os 2 homens de terno se identificaram como agentes da Polícia Federal, especialistas em crimes contra o patrimônio cultural. Um deles se dirigiu diretamente a Helena, solicitando que ela os acompanhasse para uma sala reservada, onde sua denúncia seria registrada formalmente. Antes de seguir os agentes, Helena se virou para Miguel. Você tem uma história e tanto para contar agora, não acha? O jovem jornalista assentiu, ainda processando tudo o que havia testemunhado. Se quiser saber o restante da história, me encontre amanhã na Fazenda Girassol. Tem muito mais que você precisa conhecer. Enquanto Helena se afastava, escoltada pelos agentes federais, várias pessoas se aproximaram de Miguel, bombardeando-o com perguntas sobre a fazendeira e seu vínculo com ela. Entre eles estava Márcia Albuquerque, agora visivelmente desconfortável. Você a conhece? Perguntou ela, tentando manter a compostura. Ela é realmente... Quem diz ser? Miguel a observou por um momento, lembrando-se de como a mulher havia tratado Helena no início da noite. Senhora Albuquerque, a senhora e todos os presentes aqui cometeram o mesmo erro esta noite. Julgaram Helena Mendes pela aparência, pelas roupas simples e pelas mãos calejadas. Ninguém se perguntou por que uma fazendeira do interior estaria em um leilão de arte de alto padrão com uma plaqueta dourada personalizada. Mas quem é ela realmente? Insistiu Márcia, agora com genuína curiosidade. Miguel guardou seu bloco de notas e ajeitou o paletó. Isso é algo que todos descobrirão em breve, quando a matéria for publicada. Mas posso adiantar que a humilde fazendeira que vocês ridicularizaram esta noite tem uma história que faria a maioria dos presentes aqui se envergonhar profundamente. Ele se afastou, deixando Márcia e os demais curiosos com suas perguntas sem resposta. Do lado de fora do centro de convenções,
O céu estrelado contrastava com as luzes intensas da cidade. Miguel respirou fundo, repassando mentalmente os acontecimentos extraordinários daquela noite. 20 anos de paciência, planejamento e determinação haviam culminado em um momento de justiça que ninguém esperava. A humilde fazendeira, ridicularizada ao entrar naquele ambiente luxuoso, havia virado completamente o jogo. E isso, Miguel suspeitava, era apenas o começo de algo muito maior. Na manhã seguinte, o escândalo já dominava os noticiários. Empresário acusado de receptação de obra de arte roubada. Portinari milionário no centro de disputa judicial. Fazendeira desmascara esquema criminoso em leilão de luxo. As manchetes se multiplicavam, e o nome de Helena Mendes, até então desconhecido para o grande público, começava a circular em todos os canais. Miguel acordou cedo, ainda processando os eventos extraordinários da noite anterior. Após algumas ligações para seu editor, que estava eufórico com a exclusividade da história, ele pegou seu carro e seguiu em direção à Fazenda Girassol. O caminho era longo, mais de 2 horas de viagem da capital até o interior. Mas a ansiedade para descobrir o restante da história fazia o tempo passar rapidamente. À medida que se afastava da cidade, a paisagem se transformava. Prédios davam lugar a vastas extensões de terra cultivada, entrecortadas ocasionalmente por pequenas vilas e postos de gasolina isolados. Miguel seguia as instruções do GPS, entrando em estradas secundárias cada vez mais estreitas, até que finalmente viu uma placa desgastada pelo tempo. Fazenda Girassol, 3 km. A estrada de terra que conduzia à propriedade era simples, mas bem conservada. Após uma curva, Miguel avistou os primeiros sinais da fazenda. Uma cerca branca delimitando um extenso pasto onde alguns cavalos pastavam tranquilamente. Mais adiante, plantações cuidadosamente organizadas se estendiam até onde a vista alcançava. Não eram culturas extensivas como as das grandes propriedades do agronegócio, mas uma diversidade de cultivos que indicava uma abordagem mais tradicional e sustentável. Finalmente, no topo de uma pequena colina, surgiu a sede da fazenda. Não era a mansão luxuosa que Miguel imaginara depois dos eventos do leilão, mas uma casa grande e acolhedora, de estilo colonial, com amplas varandas e paredes grossas que pareciam contar histórias de gerações. O jardim era exuberante, repleto de flores coloridas e árvores frutíferas. Tudo transmitia uma sensação de simplicidade elegante, sem ostentação, mas com um cuidado e uma harmonia evidentes. Miguel estacionou próximo à casa, e antes mesmo que batesse à porta, Helena apareceu na varanda. Havia trocado as roupas simples da noite anterior por um vestido leve de algodão, mas mantinha o mesmo chapéu de palha. Pontual, comentou ela com um sorriso sereno. Venha, preparei um café da manhã. Deve estar com fome depois da viagem. Ele a seguiu para dentro da casa, surpreendendo-se com o interior. Embora mantivesse a simplicidade rústica do exterior, os ambientes eram decorados com peças de evidente valor histórico e artístico. Móveis antigos de madeira nobre, tapeçarias delicadas, algumas esculturas e principalmente quadros, não apenas de Portinari, mas de vários outros grandes nomes da arte brasileira. A senhora é colecionadora de arte, constatou Miguel, observando maravilhado as paredes da sala de estar. Minha família sempre valorizou a arte, especialmente a brasileira, respondeu Helena, guiando-o até a ampla cozinha, onde uma mesa de madeira maciça estava posta com uma refeição farta e tipicamente caipira. Café recém-passado, bolo de fubá, pão caseiro, queijos, frutas frescas e geleias diversas. Meu avô Joaquim Mendes foi um grande incentivador de artistas em uma época em que poucos acreditavam no potencial da nossa arte nacional. Sentaram-se, e Helena serviu o café enquanto Miguel observava discretamente o ambiente, tentando conciliar a imagem da fazendeira humilde do leilão com aquela mulher sofisticada que vivia cercada de arte e cultura. Imagino que tenha muitas perguntas, disse ela, após um momento de silêncio. Tantas que nem sei por onde começar, admitiu Miguel, retirando seu bloco de notas do bolso. Talvez pelo principal.
Como a senhora planejou tudo isso? E por que esperou tanto tempo? Helena tomou um gole de café como se organizasse os pensamentos. Você já ouviu falar em xadrez, Miguel? Não o jogo em si, mas a estratégia por trás dele? Claro, sei jogar um pouco. No xadrez, às vezes, é preciso sacrificar uma peça valiosa para conseguir uma posição melhor no tabuleiro. Para expor Carlos Eduardo, eu precisava que ele se comprometesse publicamente com aquela tela, que demonstrasse interesse explícito nela, que houvesse testemunhas de sua ânsia em possuí-la. Precisava que o valor fosse astronômico, para que ninguém pudesse alegar depois que ele não sabia o que estava comprando. E a senhora tinha certeza de que ele daria lances? Absoluta. Carlos Eduardo é obcecado por aquela tela específica, não apenas por seu valor artístico, mas porque ela é a prova final de algo muito maior. Miguel franziu o senho, intrigado. Como assim? Helena suspirou, seu olhar perdendo-se momentaneamente nas lembranças. Para entender essa história, precisamos voltar 20 anos atrás. A Fazenda Girassol era então uma das propriedades mais prósperas desta região. Meu marido, Antônio, e eu gerenciávamos uma operação diversificada. Plantações, gado leiteiro, pequenas agroindústrias. Empregávamos mais de 100 famílias diretamente e sustentávamos indiretamente a economia de toda a região. Ela fez uma pausa, bebendo mais um gole de café. Antônio era um homem visionário. Enquanto outros fazendeiros apostavam na monocultura extensiva e no uso intensivo de agrotóxicos, ele investia em diversidade, em métodos orgânicos, em preservação ambiental. Isso nos rendeu prêmios e reconhecimento, mas também muitos inimigos entre os grandes produtores da região, que nos viam como uma ameaça ao modelo predatório que defendiam. Miguel ouvia atentamente, anotando detalhes. Em 2003, Carlos Eduardo apareceu com uma proposta para comprar nossas terras. Ofereceu um valor considerável, mas deixou claro que seu plano era desmatar grande parte da propriedade para expandir suas plantações de soja. Antônio recusou imediatamente. 3 dias depois, ele sofreu um acidente estranho na estrada. Seu carro despencou de uma ribanceira. A polícia classificou como falha mecânica, mas nunca encontramos o mecânico que supostamente havia feito a manutenção do veículo na semana anterior. A senhora está sugerindo que... Estou apenas relatando os fatos, Miguel. Tire suas próprias conclusões, interrompeu Helena com firmeza. Antônio sobreviveu ao acidente, mas ficou em coma por semanas. Enquanto eu passava dias e noites no hospital, a administração da fazenda caiu nas mãos do nosso gerente financeiro, Gustavo Meirelles, que também era nosso contador há mais de uma década e amigo pessoal de Carlos Eduardo, como descobri depois. Helena se levantou caminhando até uma cristaleira antiga, de onde retirou uma pasta com documentos. Gustavo começou a tomar decisões financeiras desastrosas, contratos ruinosos, empréstimos com juros absurdos, investimentos em projetos inviáveis. Quando Antônio finalmente faleceu 3 meses depois do acidente, eu estava emocionalmente devastada e a fazenda financeiramente arruinada. Ela abriu a pasta mostrando a Miguel contratos antigos, documentos bancários, notificações de dívidas. Descobri que Gustavo havia dado como garantia para os empréstimos os títulos da maior parte das nossas terras. Quando não conseguimos honrar os pagamentos, os bancos executaram as garantias. Adivinha quem apareceu como comprador nas execuções judiciais? Carlos Eduardo, deduziu Miguel. Exatamente. Ele adquiriu 80% das nossas terras por menos de 1/3 do valor de mercado. Tudo perfeitamente legal no papel, tudo meticulosamente planejado. E o quadro? Como ele se encaixa nessa história? Aurora nos Campos ficava na sala principal da Casa Grande, onde realizávamos reuniões e recebíamos visitantes. Era o orgulho da família, passado por 3 gerações desde que Portinari o presenteou ao meu avô. Na semana seguinte à execução das dívidas, antes mesmo que eu tivesse que entregar formalmente as terras, houve um incêndio na Casa Grande. Foi classificado como acidental. Uma falha elétrica, disseram. Perdi quase tudo, inclusive documentos importantes e fotografias de família. Helena fechou os olhos por um momento como se revivesse a dor daquele dia.
Quando finalmente pude voltar às ruínas, a tela havia desaparecido. Registrei o roubo, mas as autoridades deram pouca importância ao caso. Afinal, eu era apenas uma viúva falida, sem influência, enquanto Carlos Eduardo já era um nome poderoso na região. Como a senhora descobriu que ele estava com o quadro? Não descobri imediatamente. Passei anos tentando reconstruir minha vida com o pouco que me restou. Esta parte da fazenda que você vê hoje, menos de 1/5 da propriedade original. Foi apenas há 5 anos, durante um evento beneficente em que Carlos Eduardo abriu sua mansão para convidados selecionados, que um amigo meu viu a tela pendurada em sua sala privativa. Ele reconheceu a obra imediatamente porque tinha vindo várias vezes à Fazenda Girassol no passado. E a senhora começou a planejar sua vingança, concluiu Miguel. Helena sorriu, um sorriso que mesclava serenidade e determinação. Não, Miguel. Comecei a planejar justiça. Vingança consome a alma, justiça a liberta. E para alcançar a justiça, eu precisava muito mais do que apenas recuperar o quadro. Precisava expor todo o esquema que destruiu minha família e afetou centenas de trabalhadores que dependiam desta fazenda. Ela se levantou, convidando-o a segui-la. Venha. Quero mostrar algo que talvez ajude você a entender melhor como conseguimos sobreviver e, eventualmente, prosperar novamente, apesar de tudo que perdemos. Helena conduziu Miguel para fora da casa, seguindo por um caminho de pedras que serpenteava entre canteiros de ervas aromáticas e flores silvestres. O sol da manhã já aquecia a terra, e o aroma de alecrim e manjericão preenchia o ar. Eles passaram por um pomar diversificado, com árvores frutíferas de várias espécies, algumas delas raramente vistas em fazendas comerciais. O segredo da nossa sobrevivência foi justamente retornar às raízes, explicou Helena, enquanto caminhavam. Quando perdi a maior parte das terras, fiquei apenas com esta área que era considerada a menos fértil. Terreno acidentado, solo aparentemente pobre. Carlos Eduardo não se interessou por ela porque não servia para as grandes plantações mecanizadas que ele pretendia implementar. Miguel observava atentamente cada detalhe, impressionado com a vitalidade daquele espaço que, segundo Helena, era considerado pouco fértil. Antônio sempre acreditou na agricultura regenerativa e na agrofloresta, conceitos que na época eram vistos como devaneios de ambientalistas. Ele deixou cadernos detalhados com suas pesquisas e experimentos. Eu segui esses cadernos como se fossem textos sagrados. Eles chegaram a uma área onde várias pessoas trabalhavam entre fileiras de cultivos diversos. Diferente das monoculturas convencionais, ali havia uma abundância de espécies que pareciam conviver em harmonia. Milho crescia ao lado de feijão, que por sua vez estava próximo a abóboras e diversas hortaliças. Árvores nativas pontuavam estrategicamente o terreno, fornecendo sombra parcial para algumas culturas. Este sistema imita a natureza em vez de combatê-la, continuou Helena. As plantas se apoiam mutuamente. Algumas fixam nitrogênio no solo, outras repelem pragas naturalmente, outras atraem insetos benéficos. O resultado é um sistema que praticamente não precisa de insumos externos e se torna mais produtivo a cada ano, em vez de esgotar o solo como fazem as monoculturas. Miguel estava sinceramente impressionado. Mas como isso se transformou em uma operação economicamente viável? Quer dizer, é bonito e sustentável, mas... Helena sorriu. A pergunta de $1 milhão. Venha ver. Ela o guiou até um galpão moderno que contrastava com a rusticidade da propriedade. Dentro, várias pessoas trabalhavam em áreas diferentes. Algumas processando alimentos, outras embalando produtos, outras ainda em frente a computadores. Esta é nossa pequena agroindústria e centro de distribuição, explicou Helena. Não competimos com os grandes produtores em volume ou preço. Competimos em qualidade, exclusividade e história. Nossos produtos são certificados orgânicos, biodinâmicos e de origem controlada. Vendemos diretamente para restaurantes estrelados, lojas gourmet e consumidores exigentes através de um sistema de entregas semanais. Miguel observava tudo com crescente admiração. Em um canto,
Funcionários embalavam cuidadosamente pequenos frascos de vidro com rótulos elegantes. "O que são esses?" perguntou, apontando para os frascos. "Mel de abelhas nativas. Temos mais de 20 espécies diferentes em nossa área de preservação. Cada uma produz um mel com características únicas. Exportamos para países como Japão e França, onde chefes de cozinha os utilizam em criações culinárias exclusivas." À medida que avançavam pelo galpão, Helena mostrava outros produtos: queijos artesanais, farinhas especiais, geleias de frutas raras, cachaças envelhecidas, cafés especiais. Cada item vinha com uma história, uma tradição, um método de produção específico. "Quando perdemos nossas terras, muitos dos nossos antigos funcionários ficaram desempregados", continuou Helena. "Carlos Eduardo substituiu a maioria por máquinas e processos automatizados. Ofereci parceria a quem quisesse continuar trabalhando comigo, sem poder pagar salários altos no início, mas com participação nos resultados futuros. 15 famílias aceitaram o desafio." "E hoje?" inquiriu Miguel. "Hoje somos uma cooperativa. Cada família é sócia do negócio, com participação proporcional ao tempo de trabalho. No ano passado, nosso faturamento ultrapassou os 20 milhões de reais." Miguel quase tropeçou de surpresa. 20 milhões? Com essa pequena área? "O valor não está na quantidade de terra, Miguel, mas no que você faz com ela e como você conecta seu produto ao mercado certo. 1 hectare de monocultura de soja pode render alguns milhares por ano. 1 hectare bem planejado de agrofloresta pode render 10, 20 vezes mais, se os produtos forem corretamente transformados e comercializados." Eles saíram do galpão e seguiram para outro prédio, menor e mais afastado. Era um laboratório modesto, mas bem equipado, onde 2 pessoas de jaleco branco trabalhavam com microscópios e outros equipamentos. "Este é nosso laboratório de pesquisa", explicou Helena. "Desenvolvemos métodos naturais de controle de pragas, estudamos formas de melhorar o solo, criamos compostos orgânicos específicos para cada tipo de plantio. O conhecimento que geramos aqui é compartilhado com pequenos produtores da região através de cursos e dias de campo." Miguel estava cada vez mais impressionado. A pequena fazenda que ele imaginara encontrar era, na verdade, um complexo agroindustrial sofisticado, operando sob princípios completamente diferentes dos grandes latifúndios. "E Carlos Eduardo?" perguntou ele finalmente. "Como ele reagiu vendo que a senhora não apenas sobreviveu, mas prosperou?" Helena suspirou, seu semblante ficando momentaneamente mais grave. No início, ele apenas riu. "Brincar de fazendinha" foi como chamou nossa operação. Com o tempo, quando começamos a ganhar prêmios e reconhecimento internacional pelos nossos produtos, a atitude mudou. Primeiro vieram as ofertas para comprar a propriedade, valores cada vez mais altos. Quando recusei, começaram os problemas. Que tipo de problemas? Fiscalização seletiva, dificuldades para obter licenças, barreiras nas estradas durante o período de escoamento da produção, poços que misteriosamente secavam, funcionários que eram abordados com ofertas de emprego tentadoras para revelar nossos métodos de produção. Helena o conduziu de volta à casa principal, onde sentaram na ampla varanda com vista para os campos. Durante anos mantive um perfil discreto, evitando confrontos diretos. Sabia que não tinha poder para enfrentá-lo abertamente. Em vez disso, concentrei-me em construir alianças, fortalecer nossa cooperativa, documentar cada irregularidade, cada ameaça velada e, principalmente, procurar o quadro. "Como a senhora finalmente comprovou que o quadro era seu?" perguntou Miguel. "Quando meus pais faleceram, herdei o conteúdo de um cofre bancário que nem sabia que existia. Dentro encontrei documentos que meu pai havia guardado por precaução. Entre eles, a escritura original da obra, assinada pelo próprio Portinari, além de fotografias antigas mostrando o quadro na parede da Fazenda Girassol, em diferentes épocas. Havia também correspondências entre meu avô e o artista." Helena levantou-se e entrou na casa brevemente, retornando com um álbum de fotografias antigo. "Veja", disse abrindo o álbum. "Esta foto é de 1944. Meu avô ao lado de Portinari, em frente ao quadro recém-instalado.
Esta outra é da inauguração do novo Salão da Casa Grande, em 1962. E esta foi tirada no casamento dos meus pais, em 1975. O quadro sempre esteve lá, parte da história da nossa família. Miguel examinou as fotografias com interesse. Eram provas incontestáveis da proveniência da obra. Com estas evidências, procurei a Polícia Federal e o Ministério Público, continuou Helena. Mas Carlos Eduardo é um homem poderoso, com conexões políticas em todos os níveis. O caso foi aberto, mas avançava a passos de tartaruga. Então, há cerca de 6 meses, surgiu a oportunidade perfeita. O leilão, deduziu Miguel. Exatamente. Descobri que Carlos Eduardo havia consignado o quadro para a casa de leilões, usando um intermediário para não aparecer diretamente como proprietário. Provavelmente queria se desfazer da obra antes que as investigações avançassem. Era a chance que eu esperava para confrontá-lo publicamente. A senhora planejou tudo, desde a aparência simples até a plaqueta dourada. Era uma armadilha. Helena sorriu. Digamos que eu não queria desperdiçar o elemento surpresa. A plaqueta dourada pertenceu ao meu avô, que frequentava leilões de arte na década de 1940. Achei apropriado usá-la nesta ocasião. E os 5 milhões que a senhora ofereceu inicialmente? Era um blefe ou realmente tinha esse dinheiro disponível? Não era um blefe, Miguel. Nossa cooperativa tem um fundo de reserva considerável. Além disso, alguns dos meus clientes são colecionadores poderosos que há anos me ajudam discretamente a buscar justiça. Eles estavam dispostos a financiar a compra, se necessário. E agora? O que acontece a seguir? Helena olhou para o horizonte, onde se podia ver, ao longe, as extensas plantações que um dia fizeram parte da fazenda Girassol e agora pertenciam a Carlos Eduardo. Agora vem a segunda parte do plano. O quadro foi apenas o começo. A peça sacrificada no jogo de xadrez, como expliquei. A verdadeira batalha está apenas começando. Ela se virou para Miguel, seus olhos refletindo uma determinação serena. Você me perguntou por que esperei 20 anos. A resposta é simples. Para reunir todas as provas necessárias. Não apenas sobre o roubo do quadro, mas sobre um esquema muito maior de corrupção, grilagem de terras, destruição ambiental e, possivelmente, o envolvimento de Carlos Eduardo na morte do meu marido. A expressão de Miguel se tornou ainda mais atenta. A senhora está sugerindo que Carlos Eduardo pode estar envolvido no acidente que deixou seu marido em coma? Helena assentiu gravemente. Não é apenas uma suspeita, Miguel. Nos últimos 20 anos, reuni evidências suficientes para, no mínimo, reabrir a investigação. Ela se levantou e pediu que Miguel a seguisse até uma sala nos fundos da casa que estava trancada. Destrancou a porta com uma chave que carregava no pescoço e acendeu a luz, revelando o que parecia ser um escritório meticulosamente organizado. Uma grande mesa central estava coberta com arquivos, documentos e fotografias. Nas paredes, mapas detalhados da região e um grande quadro de cortiça repleto de recortes de jornais, anotações e fotos conectadas por fios coloridos. Este é meu quartel-general, explicou Helena com um meio sorriso. Meu marido costumava brincar que eu teria sido uma excelente detetive se não tivesse escolhido a agricultura. Miguel ficou impressionado com a organização e o volume de materiais. Parecia o escritório de um investigador profissional, não de uma fazendeira. 2 meses após o acidente, quando Antônio ainda estava em coma, consegui localizar a oficina onde supostamente haviam feito a manutenção do carro. Helena começou, apontando para uma pasta específica. O endereço era falso. O estabelecimento nunca existiu. O mecânico que assinou o laudo de manutenção, um tal de Jorge Sampaio, também não existia nos registros oficiais. Ela abriu outra pasta revelando fotografias dos destroços do veículo. Estas são cópias das fotos da perícia oficial. E estas, disse, abrindo outro arquivo, são fotos que um amigo perito tirou extraoficialmente quando o carro ainda estava no depósito policial. Percebe a diferença? Miguel examinou as imagens com atenção. O sistema de freios nas fotos oficiais parece que houve uma falha mecânica normal, mas nestas outras,
Exatamente, confirmou Helena. Sinais claros de que os cabos de freio foram deliberadamente danificados, e não de qualquer maneira, mas de forma que parecesse um desgaste natural. Ela prosseguiu mostrando outros documentos. Uma lista de pessoas que trabalharam para Carlos Eduardo ao longo dos anos, incluindo ex-policiais e indivíduos com histórico criminal. Relatórios financeiros mostrando transferências suspeitas para contas offshore próximas às datas de eventos-chave. Recortes de jornal detalhando acidentes inexplicáveis que aconteceram com outros proprietários rurais que se opuseram aos interesses do empresário. Agora, sobre o incêndio, continuou Helena, revelando outra série de documentos. A investigação oficial concluiu que foi causado por um curto-circuito. No entanto, uma análise independente que consegui há alguns anos mostra que o foco inicial do fogo não foi no sistema elétrico, mas em 3 pontos diferentes da casa, todos simultaneamente. Isso não é coincidência, é incêndio criminoso. Por que a senhora não levou essas evidências às autoridades? Tentei, Miguel, diversas vezes, mas ou os casos eram arquivados por falta de provas conclusivas, ou os investigadores eram repentinamente transferidos para outras regiões, ou surgiam evidências que contradiziam minhas alegações. O poder de Carlos Eduardo vai muito além do econômico. Helena então mostrou a pasta mais grossa de todas. Esta contém documentos sobre um esquema muito maior que descobri gradualmente. Carlos Eduardo não visava apenas nossa fazenda. Nos últimos 25 anos, ele adquiriu mais de 50 propriedades na região, quase todas seguindo um padrão similar. Proprietários que enfrentavam dificuldades misteriosas, documentos de dívidas que apareciam subitamente, acidentes convenientes, incêndios, ameaças veladas. Miguel folheava os documentos cada vez mais assombrado com o escopo da investigação conduzida por Helena. Isso é uma operação sistemática de grilagem de terras. E a senhora coletou tudo isso sozinha? Não completamente sozinha. Tive ajuda de pessoas que também foram vítimas, de alguns jornalistas corajosos, de funcionários públicos honestos que me forneciam informações sigilosamente. Mas sim, a maior parte deste trabalho foi realizada por mim, noite após noite, durante 20 anos. Helena sentou-se, parecendo momentaneamente cansada. Sabe o que é mais irônico, Miguel? Enquanto Carlos Eduardo expandia seu império destruindo vidas e devastando o meio ambiente, eu era vista como a fracassada, a viúva caipira, que não soube administrar o patrimônio deixado pelo marido. Ela sorriu amargamente. Muitas das pessoas que ontem riram de mim no leilão são as mesmas que frequentam eventos beneficentes organizados por Carlos Eduardo, aplaudem seus discursos sobre desenvolvimento sustentável e o tratam como um benfeitor da região. Se soubessem sobre as florestas nativas derrubadas ilegalmente, os rios contaminados por agrotóxicos proibidos, as comunidades tradicionais expulsas de suas terras. E o que mudou agora? Por que revelar tudo isso justamente neste momento? Porque finalmente consegui as peças que faltavam, respondeu Helena, abrindo a última pasta. Nos últimos 6 meses, 2 ex-funcionários de confiança de Carlos Eduardo decidiram colaborar comigo. Um deles, já idoso e doente terminal, deixou um depoimento em vídeo confessando sua participação no esquema que levou à ruína financeira da nossa fazenda e de várias outras. O outro forneceu documentos internos que comprovam fraudes em licitações públicas, suborno de fiscais ambientais e até mesmo detalhes sobre o planejamento do incêndio da Casa Grande. Miguel sentia-se como se estivesse diante de um caso muito maior e mais complexo do que imaginara inicialmente. E o quadro? Como ele se encaixa neste quebra-cabeça maior? O quadro era importante para mim por razões sentimentais, obviamente, mas também estratégicas, explicou Helena. Era a única peça do esquema que Carlos Eduardo não podia facilmente esconder ou destruir. Ele havia registrado a obra oficialmente, exibido em eventos, até mesmo emprestado para exposições. Era seu troféu, sua prova de que havia vencido completamente. Ela fechou as pastas e se levantou. E agora, com o escândalo público do leilão, ele está encurralado.
Se admitir que sabia sobre a origem ilícita do quadro, implica-se no roubo e no incêndio. Se negar, terá que explicar como adquiriu uma obra de arte roubada sem verificar sua procedência, justamente ele que é conhecido por sua meticulosidade nos negócios. Enquanto falavam, o celular de Miguel começou a tocar insistentemente. Ele se desculpou e atendeu. Era seu editor, visivelmente agitado. Miguel, onde você está? Está vendo os noticiários? O caso explodiu. A Polícia Federal acaba de emitir mandados de busca e apreensão na casa e nas empresas de Carlos Eduardo Monteiro. Dizem que encontraram documentos comprometedores no cofre da casa dele. E tem mais. Gustavo Meireles, o ex-contador da Fazenda Girassol, foi detido tentando embarcar para o Paraguai. O jornalista olhou para Helena, que observava calmamente, como se já esperasse por essas notícias. Meu editor diz que estão acontecendo operações policiais na casa e nas empresas de Carlos Eduardo, informou ele após desligar. E Gustavo Meireles foi detido tentando fugir do país. Helena não pareceu surpresa. As engrenagens da justiça começam a se mover. Finalmente. A senhora sabia que isso aconteceria hoje? Digamos que eu tinha uma forte suspeita. Ontem à noite, após o leilão, entreguei cópias de parte dessas evidências a um promotor federal que vem investigando Carlos Eduardo discretamente há anos. O escândalo público do quadro deu a ele a oportunidade perfeita para agir sem interferências políticas. Miguel estava impressionado com a precisão do planejamento de Helena. Esse promotor é parte do seu time? O Dr. Mendonça não é parte do meu time, como você coloca. Ele é um servidor público íntegro que há anos tenta construir um caso sólido contra Carlos Eduardo, enfrentando todo tipo de obstáculo. O que fiz foi fornecer as evidências que ele precisava no momento certo. O celular de Helena tocou. Ela atendeu brevemente, ouvindo mais do que falando, e então desligou com uma expressão grave. Era Sérgio, um dos advogados que me ajuda. A situação está evoluindo rapidamente. A mídia já está cercando a mansão de Carlos Eduardo, e há rumores de que políticos e empresários ligados a ele estão tentando deixar o país. Helena olhou pela janela, seu olhar perdendo-se momentaneamente na paisagem da fazenda. Sabe, Miguel, por anos me perguntei se veria justiça sendo feita durante minha vida. Houve momentos em que quase desisti, em que o peso parecia grande demais para carregar sozinha. Mas então olhava para as famílias que trabalham aqui, para a terra que conseguimos regenerar, e encontrava forças para continuar. Ela se voltou para o jornalista, seu olhar agora determinado. E agora que a verdade começou a vir à tona, não podemos permitir que seja novamente enterrada. Por isso você está aqui. Preciso que esta história seja contada corretamente, não como uma vingança pessoal de uma viúva ressentida, mas como o que realmente é. A exposição de um esquema criminoso que afetou centenas de vidas e causou danos irreparáveis ao meio ambiente. Miguel assentiu, compreendendo a responsabilidade que tinha em mãos. Farei o melhor trabalho possível, Sra. Mendes. Seu relato será respeitado. Ainda não terminei de mostrá-lo tudo, disse Helena. Se quiser entender a verdadeira extensão dos crimes de Carlos Eduardo, precisamos visitar outro lugar. Helena e Miguel saíram da casa e se dirigiram a uma caminhonete 4x4 mais moderna que aquela que ela usara no leilão. Esta é para o trabalho diário na fazenda, explicou ela, ao perceber o olhar curioso do jornalista. A outra, digamos que faz parte da imagem que cultivo cuidadosamente para o mundo exterior. Enquanto dirigia por estradas de terra que cortavam a propriedade, Helena continuava sua explicação. Por anos, Carlos Eduardo me subestimou precisamente porque eu permiti que ele me visse como uma caipira inofensiva, a viúva teimosa que se recusava a abandonar seu pedaço de terra, mas que não representava ameaça real aos seus planos. Após alguns minutos, chegaram a uma área onde a vegetação exuberante da Fazenda Girassol terminava abruptamente, dando lugar a uma cerca alta com placas de propriedade particular proibida a entrada. Aqui começa o império dele, disse Helena, estacionando. Vamos continuar a pé, por um caminho que poucos conhecem.
Eles seguiram por uma trilha estreita que contornava a cerca, chegando a um ponto onde uma grande árvore caída formava uma espécie de passagem natural. Helena verificou rapidamente os arredores e então indicou que Miguel a seguisse por essa abertura. Tecnicamente, estamos invadindo uma propriedade privada, advertiu ela. Mas o que vou lhe mostrar justifica o risco. Após caminharem cerca de 10 minutos por uma mata rala, chegaram a uma área elevada que oferecia uma vista panorâmica. Miguel sentiu o impacto imediatamente. De um lado, a agrofloresta diversificada e verdejante da fazenda Girassol. Do outro, uma vastidão monotônica de soja transgênica que se estendia até o horizonte, sem uma única árvore para quebrar a paisagem. Isso é apenas o começo, disse Helena, entregando um binóculo a Miguel. Olhe para aquela direção, próximo àquela colina distante. Através do binóculo, Miguel pôde ver uma área onde máquinas gigantescas derrubavam o que parecia ser uma floresta nativa. Mais adiante, via-se um rio cuja água tinha uma coloração estranhamente turva. Aquela floresta ou era, uma reserva legal que deveria ser permanentemente preservada. Carlos Eduardo está desmatando ilegalmente, usando licenças falsificadas. E aquele rio? Era cristalino há 10 anos. Hoje está contaminado com níveis tóxicos de agroquímicos, muitos deles proibidos no Brasil, mas que ele continua usando. Helena apontou para outra direção. E ali ficava a comunidade de Águas Claras, onde viviam cerca de 30 famílias de agricultores tradicionais. Muitos deles eram descendentes dos primeiros habitantes desta região. Hoje, não sobrou nada além de um cemitério abandonado que nem mesmo Carlos Eduardo teve coragem de destruir. Miguel fotografava tudo com seu celular, documentando meticulosamente o que via. Como ele conseguiu expulsar toda uma comunidade? Primeiro cortou o acesso à água, desviando o curso do rio que abastecia a vila. Depois, quando os moradores começaram a protestar, vieram as ameaças veladas, animais envenenados misteriosamente, tiros disparados durante a noite, incêndios acidentais em plantações. Finalmente, apareceu um documento antigo supostamente provando que aquelas terras pertenciam a um de seus aliados. O caso foi parar na justiça, mas o juiz que cuidava do processo era convidado frequente nas festas luxuosas de Carlos Eduardo. Helena respirou fundo, controlando a emoção. Eu tentei ajudar aquelas famílias, ofereci apoio legal, busquei a imprensa, até tentei acomodar algumas delas na minha propriedade. Mas Carlos Eduardo era poderoso demais. No final, a maioria acabou se mudando para periferias urbanas, engrossando as estatísticas de pobreza e abandono. Poucos conseguiram continuar na atividade agrícola. Eles continuaram caminhando, agora margeando uma área onde aviões agrícolas faziam pulverizações a baixa altitude. Vê aquelas casas ali ao longe? É uma escola rural. Há estudos mostrando níveis alarmantes de contaminação nas crianças daquela região, problemas respiratórios, alergias severas, até mesmo casos de câncer acima da média. Mas sempre que algum pesquisador tenta investigar a fundo, os recursos são cortados, ou o estudo é engavetado por falhas metodológicas. Miguel sentia um nó no estômago. Como jornalista, havia coberto casos de crimes ambientais antes, mas a escala e o sistemático daquele esquema eram chocantes. E as autoridades ambientais? Compradas, ameaçadas ou sobrecarregadas. Carlos Eduardo tem políticos em sua folha de pagamento em todos os níveis de governo. Consegue licenças onde ninguém conseguiria, escapa de multas que arruinariam outros proprietários, tem acesso privilegiado a créditos subsidiados. Helena checou o relógio. Precisamos voltar. Já arrisquei o suficiente por hoje. No caminho de volta, pararam brevemente em uma área onde um pequeno grupo de pessoas trabalhava em uma espécie de viveiro de mudas. Ao ver Helena, vieram cumprimentá-la calorosamente. Eram homens e mulheres simples, com mãos calejadas e rostos marcados pelo sol, mas seus olhares transmitiam dignidade e orgulho. Miguel, quero que conheça algumas pessoas importantes, disse Helena. Este é João Pereira. Ele era o líder comunitário de Águas Claras antes da expulsão.
Hoje coordena nosso projeto de reflorestamento. Um senhor alto e magro, com cabelos grisalhos e olhos penetrantes, estendeu a mão para Miguel. Esta é Dona Francisca, guardiã das sementes tradicionais da nossa região. Graças a ela conseguimos preservar variedades que estavam à beira da extinção devido às monoculturas. Uma senhora de aparência frágil, mas com um sorriso vigoroso, acenou para o jornalista. E este é Raul, ex-funcionário de Carlos Eduardo. Ele trabalhava como aplicador de agrotóxicos e adoeceu gravemente. Quando pediu ajuda para tratamento, foi demitido sem justificativa. Um homem jovem, com visíveis marcas de uma doença de pele no rosto e nos braços, apertou a mão de Miguel com firmeza. Cada um deles tem uma história para contar, explicou Helena. Histórias que nunca chegaram aos jornais ou que foram distorcidas para parecerem casos isolados, sem conexão entre si. Mas juntas, elas revelam um padrão claro de destruição, de vidas humanas, de comunidades tradicionais, do meio ambiente. Durante o retorno à sede da fazenda, Miguel permaneceu em silêncio, processando tudo o que havia visto e ouvido. A magnitude da operação de Carlos Eduardo era muito maior do que imaginara inicialmente. Não se tratava apenas de um caso de roubo de arte ou de disputa por terras, mas de um esquema sistemático de corrupção e destruição que havia afetado toda uma região ao longo de décadas. Quando chegaram, encontraram a fazenda em polvorosa. Funcionários conversavam animadamente, alguns apontando para a televisão ligada na varanda, onde noticiários mostravam imagens ao vivo de policiais saindo da mansão de Carlos Eduardo carregando caixas de documentos. A legenda informava: Operação Campos Limpos. Polícia Federal investiga esquema de grilagem de terras e crimes ambientais. Está acontecendo mais rápido do que eu esperava, comentou Helena, observando as imagens. O celular de Miguel tocou novamente. Era seu editor, ainda mais agitado que antes. Miguel, você não vai acreditar. Carlos Eduardo acaba de ser detido preventivamente. A polícia encontrou um cofre secreto na casa dele com documentos comprometedores e mais de 5 milhões em dinheiro vivo. E tem mais. Um dos seguranças dele começou a colaborar, confessando participação em intimidação de testemunhas e falsificação de documentos. Após encerrar a ligação, Miguel relatou as novidades a Helena. Os ratos começam a abandonar o navio que afunda, comentou ela, sem demonstrar satisfação ou regozijo, apenas uma calma aceitação dos fatos. A senhora parece quase serena, observou Miguel. Depois de 20 anos lutando por justiça, imaginei que estaria mais eufórica, vingativa. Helena completou. Miguel, aprendi há muito tempo que a vingança é um veneno que consumimos esperando que o outro morra. O que sinto agora não é alegria pelo sofrimento de Carlos Eduardo, mas alívio por ver que a verdade finalmente está vindo à tona. E preocupação também. Preocupação? Carlos Eduardo não age sozinho. Ele é apenas a face mais visível de um sistema muito maior. Há políticos, juízes, empresários, funcionários públicos, uma rede inteira de corrupção e poder que não cairá facilmente. E eles farão de tudo para se defender. Como que para confirmar suas palavras, o noticiário na televisão agora mostrava um advogado renomado fazendo declarações em defesa de Carlos Eduardo, alegando perseguição política e negando todas as acusações. E é exatamente por isso que sua reportagem é tão importante, continuou Helena. Esta história precisa ser contada de forma completa e honesta, para que não seja distorcida ou esquecida quando a próxima notícia sensacionalista surgir. Miguel assentiu, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. A reportagem que iria escrever poderia ajudar a fazer justiça para centenas de pessoas, ou, se mal conduzida, permitir que os culpados escapassem mais uma vez. Ainda há muito que você precisa saber, disse Helena. Inclusive sobre como uma simples fazendeira conseguiu recursos para enfrentar um dos homens mais poderosos do país. Venha, vamos jantar enquanto assistimos aos desdobramentos. A noite promete ser longa. Helena conduziu Miguel até a sala de jantar, um ambiente acolhedor com uma grande mesa de madeira de lei,
evidentemente antiga, mas bem conservada. Nas paredes, além das obras de arte, havia fotografias em preto e branco mostrando várias gerações da família Mendes ao lado de personalidades históricas, políticos, artistas, intelectuais. Minha família está nesta região há quase 2 séculos, explicou Helena, notando o interesse de Miguel nas fotografias. Meu trisavô recebeu estas terras como doação imperial, ainda durante o reinado de Dom Pedro II, por seus serviços na Guerra do Paraguai. Uma funcionária serviu o jantar, uma refeição simples, mas primorosamente preparada, com ingredientes frescos produzidos na própria fazenda. A televisão permanecia ligada em um canto da sala, o volume baixo, mostrando as contínuas atualizações sobre a operação policial. Você perguntou como uma simples fazendeira conseguiu recursos para enfrentar Carlos Eduardo, Helena começou enquanto se serviam. A verdade é que nunca fui tão simples quanto fiz parecer. Miguel ergueu as sobrancelhas, intrigado. Meu avô não era apenas um fazendeiro. Ele foi um dos primeiros brasileiros a perceber o potencial da arte nacional como investimento. Nos anos 1940 e 50, quando poucos acreditavam nos nossos artistas, ele adquiriu obras de Portinari, de Cavalcante, Tarsila do Amaral, entre outros, por valores irrisórios. Helena tomou um gole de vinho tinto, produzido em sua própria vinícola experimental. Quando o incêndio destruiu a Casa Grande, Carlos Eduardo acreditou que havia destruído toda a coleção. O que ele não sabia é que meu pai, anos antes, havia transferido a maior parte das obras mais valiosas para um cofre bancário em São Paulo, mantendo na fazenda apenas algumas peças de valor sentimental, como Aurora nos Campos. Então a senhora tinha uma fortuna escondida este tempo todo? Perguntou Miguel, surpreso. Não exatamente escondida. Digamos que estrategicamente guardada. Após a morte de Antônio, quando percebi a extensão da conspiração contra mim, entendi que minha única chance era fazer Carlos Eduardo acreditar que havia vencido completamente. Se ele soubesse dos recursos que eu ainda possuía, teria encontrado formas de tomá-los também. Miguel começava a montar o quebra-cabeça. Por isso a senhora manteve a aparência de uma fazendeira humilde, quase à beira da falência. Foi uma decisão consciente. Quanto mais inofensiva eu parecesse, menos ele se preocuparia comigo. Enquanto isso, trabalhei em 2 frentes, reconstruindo a fazenda com métodos inovadores que ele considerava bobagens de ambientalista e, simultaneamente, investigando cada aspecto de suas operações ilegais. E a coleção de arte permaneceu guardada até cerca de 10 anos atrás, quando comecei a vender algumas peças discretamente através de marchands de confiança em Nova York, Londres e Paris. O mercado de arte brasileira havia explodido internacionalmente e obras que meu avô comprara por alguns 1000 cruzeiros valiam agora milhões de dólares. Helena sorriu ao ver a expressão perplexa de Miguel. Com esses recursos, pude financiar equipamentos modernos para nossa agroindústria, contratar os melhores advogados especialistas em direito ambiental e agrário e apoiar financeiramente as famílias prejudicadas por Carlos Eduardo. Também criei uma fundação, sob outro nome, obviamente, que financia pesquisas sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde e no meio ambiente. Por que manter tudo isso em segredo por tanto tempo? A senhora poderia ter exposto Carlos Eduardo há anos. Não era tão simples, Miguel. Nos primeiros anos após a perda das terras, eu estava emocionalmente devastada e financeiramente vulnerável. Qualquer movimento brusco teria sido facilmente neutralizado. Depois, quando comecei a reunir evidências, percebi que enfrentava não apenas um homem, mas todo um sistema. Helena pausou, observando as imagens na televisão que agora mostravam Carlos Eduardo sendo escoltado para dentro de um carro da Polícia Federal, o rosto parcialmente coberto. Precisava ter certeza de que, quando atacasse, seria com força suficiente para derrubar não apenas Carlos Eduardo, mas expor toda a rede de corrupção ao seu redor. Um golpe único e definitivo, sem chance de recuperação. Como num jogo de xadrez, observou Miguel, lembrando-se da analogia que ela usara anteriormente. Exatamente. No xadrez, o timing é tudo.
Um movimento prematuro pode arruinar uma estratégia perfeita. Eu esperei até ter todas as peças posicionadas, as evidências completas, os depoimentos-chave, as alianças certas nos órgãos de fiscalização e no Ministério Público. Naquele momento, o celular de Helena tocou. Era um número que ela não reconheceu imediatamente. Atendeu com cautela. Helena Mendes falando. Miguel observou a expressão dela mudar sutilmente. Primeiro surpresa, depois uma espécie de satisfação contida. Entendo. Sim, posso colaborar. Amanhã pela manhã estaria adequado. Na minha propriedade, preferentemente. Obrigada, doutora Camila. Ela desligou e explicou a Miguel. Era a juíza federal Camila Andrade. Acaba de assumir o caso depois que o juiz anterior se declarou impedido por motivos pessoais. Ela quer me ouvir formalmente amanhã, aqui mesmo, para evitar o circo midiático que se formaria se eu fosse à cidade. Isso é bom, não é? Perguntou Miguel. Muito bom. Conheço a doutora Camila por reputação. É conhecida por sua integridade e coragem. Foi ela quem condenou o ex-governador no caso da hidroelétrica, mesmo sob ameaças de morte. Enquanto terminavam o jantar, o noticiário passou a exibir cenas do escritório de Gustavo Meirelles, o ex-contador, sendo vasculhado pela polícia. O repórter comentava que documentos encontrados ali poderiam ligar o esquema a políticos de expressão nacional. As ramificações vão muito além do que imaginávamos inicialmente, disse o repórter. Fontes ligadas à investigação indicam possível envolvimento de um senador e de pelo menos 2 deputados federais. É apenas a ponta do iceberg, comentou Helena. Os próximos dias revelarão muito mais. Após o jantar, Helena convidou Miguel para um café na varanda. A noite estava clara, estrelada, com uma brisa suave que trazia o perfume das flores do jardim. Ao longe viam-se as luzes da equipe noturna que trabalhava no processamento dos produtos da fazenda. Sabe, Miguel, apesar de tudo o que Carlos Eduardo fez, nunca desejei realmente sua destruição pessoal, disse Helena, contemplando a paisagem. O que sempre busquei foi justiça, para meu marido, para as famílias prejudicadas, para o meio ambiente devastado. E, acima de tudo, queria recuperar a verdade. A mentira é a ferramenta mais poderosa dos corruptos. Miguel assentiu, impressionado com a serenidade dela, mesmo em meio a tantos acontecimentos turbulentos. A senhora pretende recuperar as terras perdidas? Perguntou. Algumas delas, sim. Especialmente as áreas de preservação que foram ilegalmente desmatadas e as terras da comunidade de Águas Claras. Quero restaurá-las e devolvê-las aos seus habitantes originais. Quanto ao resto, já não é tão importante. Aprendi que o valor não está na quantidade de terra, mas no que fazemos com ela. Naquele momento, um carro surgiu na estrada que levava à fazenda, levantando poeira sob os faróis. Helena estreitou os olhos, tentando identificá-lo. Não estou esperando mais ninguém esta noite, murmurou levantando-se. O veículo, um SUV escuro com vidros fumês, parou no pátio da casa. A porta se abriu, e Miguel viu Helena endireitar a postura, como se estivesse se preparando para um confronto. Do carro desceu uma mulher elegante, de meia idade, vestindo um terno bem cortado. Miguel a reconheceu imediatamente. Era Márcia Albuquerque, a socialite que havia ironizado Helena no leilão. Estava sozinha e parecia nervosa, olhando ao redor como se temesse ser reconhecida. O que ela faz aqui? Sussurrou Miguel surpreso. Vai ser interessante descobrir, respondeu Helena, descendo os degraus da varanda para receber a visitante inesperada. Márcia, cumprimentou Helena com frieza. Que surpresa encontrá-la tão longe do seu circuito social. A socialite parecia desconcertada, muito diferente da mulher confiante que Miguel vira no leilão. Preciso falar com você, Helena. Em particular, disse ela, lançando um olhar incerto para Miguel. O Sr. Santos é jornalista e está a par de toda a situação. Qualquer coisa que precise me dizer pode ser dita na presença dele. Márcia hesitou, visivelmente desconfortável, mas finalmente cedeu. Estão dizendo coisas terríveis sobre Carlos Eduardo. A polícia esteve na minha casa hoje, fizeram perguntas sobre festas, convidados, conversas que possam ter acontecido.
Estou apavorada, Helena. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou Helena, mantendo a compostura. Você conhece a verdade. Sabe quem está envolvido, quem não está. Meu marido, o senador. Ele compareceu a alguns eventos na fazenda de Carlos Eduardo, mas juro que não sabia de nada sobre negócios ilegais ou... Seu marido aprovou emendas que beneficiaram diretamente os projetos de Carlos Eduardo, inclusive a construção da barragem que desviou o rio que abastecia Águas Claras, interrompeu Helena. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Márcia empalideceu. Mas ele me garantiu que tudo era legal, que os projetos tinham licenças ambientais, estudos de impacto, licenças fraudulentas e estudos manipulados, cortou Helena. E você? Também vai alegar ignorância sobre as obras de arte roubadas que decoravam sua sala de estar? Inclusive aquela pequena escultura de bronze que, curiosamente, desapareceu da minha casa na mesma noite do incêndio? A socialite deixou cair os ombros, derrotada. O que você quer, Helena? Vingança? Humilhação pública? Já conseguiu tudo isso. O que eu quero, Márcia, é simples. A verdade. Completa, sem meias palavras. Sobre quem estava envolvido, quem sabia o quê, quem se beneficiou. E quero isso formalmente, em depoimento registrado. As duas mulheres se encararam por um longo momento. Miguel percebeu a mudança na dinâmica de poder. Agora era Márcia quem parecia pequena, vulnerável, enquanto Helena emanava uma autoridade tranquila, mas inabalável. Se eu fizer isso, se contar tudo, o que acontece comigo, com meu marido? Perguntou Márcia finalmente, a voz quase um sussurro. Isso não depende de mim, depende da justiça, respondeu Helena. Mas posso garantir que a cooperação voluntária sempre é considerada. Quanto mais cedo e mais completamente você colaborar, melhores serão suas chances. Márcia respirou fundo, parecendo tomar uma decisão difícil. Tudo bem, vou contar o que sei. Mas não aqui, não agora. Preciso organizar meus pensamentos, talvez consultar um advogado. Amanhã a juíza federal estará aqui às 10 horas, informou Helena. Sugiro que venha acompanhada de seu advogado. E, Márcia, traga aí a escultura de bronze. Considere um gesto de boa-fé. Após a partida de Márcia, Helena e Miguel voltaram à varanda. A noite avançava, mas nenhum dos dois sentia sono. Os acontecimentos do dia eram intensos demais para permitir qualquer descanso. Ela virá mesmo amanhã? Perguntou Miguel, ainda processando o encontro inesperado. Virá, respondeu Helena com certeza. Márcia sempre foi movida pelo medo de perder seu status social. Agora que percebe que o barco está afundando, fará qualquer coisa para se salvar. A senhora realmente acredita que ela não sabia de nada? Helena sorriu, um sorriso que mesclava ironia e cansaço. Márcia escolheu não saber. É diferente de genuína ignorância. Ela nunca questionou de onde vinha o dinheiro que financiava suas joias, suas viagens internacionais, suas festas extravagantes. Nunca se perguntou por que certas obras de arte apareciam misteriosamente na casa dela após acidentes nas propriedades originais. O celular de Miguel tocou mais uma vez. Era novamente seu editor, agora com informações ainda mais surpreendentes. Miguel, a coisa toda explodiu de vez. A Polícia Federal acabou de divulgar que encontrou um cofre secreto na casa de praia de Carlos Eduardo. Dentro havia documentos comprometendo pelo menos 15 políticos de alto escalão, 3 desembargadores e vários empresários importantes. E tem mais. Descobriram registros de transferências milionárias para contas em paraísos fiscais. Após desligar, Miguel relatou as novidades a Helena, que ouviu com uma expressão grave, mas não surpresa. O sistema de Carlos Eduardo funcionava como uma teia de aranha, comentou ela. Ele mantinha todos conectados e dependentes, mas também vulneráveis. Sabia exatamente quem subornara, quem ameaçara, quem chantageara. E documentava tudo, não por princípios morais, obviamente, mas como garantia de proteção. Seu seguro de vida, por assim dizer. E esse seguro de vida acabou se tornando sua sentença de prisão, observou Miguel. Irônico, não é? O mesmo cuidado meticuloso em documentar seus crimes, que por anos garantiu sua impunidade,
agora fornece evidências irrefutáveis contra ele e seus cúmplices. A madrugada avançava, e Helena sugeriu que Miguel descansasse um pouco. Mostrou-lhe um quarto de hóspedes confortável, enquanto ela mesma se retirou para seus aposentos. No entanto, antes de se deitar, o jornalista ainda teve tempo de enviar um primeiro esboço de sua reportagem para o editor, destacando os aspectos mais impactantes da história sem, contudo, revelar todos os detalhes que Helena lhe confiara. Na manhã seguinte, Miguel acordou com o som de veículos chegando à fazenda. Ao olhar pela janela, viu que um pequeno comboio de carros oficiais estacionava no pátio. Vestiu-se rapidamente e desceu, encontrando Helena já completamente arrumada, conversando com uma mulher de meia-idade que ele reconheceu das notícias como a juíza federal Camila Andrade. Ao redor, agentes da Polícia Federal estabeleciam um perímetro de segurança, enquanto técnicos montavam equipamentos para gravar depoimentos. A fazenda, normalmente tranquila, transformara-se num centro improvisado de operações judiciais. "Bom dia, Sr. Santos", cumprimentou Helena ao vê-lo. "A doutora Camila já está ciente da sua presença aqui e concordou que você pode acompanhar os procedimentos, desde que respeite o embargo das informações até a liberação oficial." A juíza, uma mulher de aparência severa, mas olhar perspicaz, assentiu. "Como jornalista, o senhor entende a importância da confidencialidade nesta fase da investigação. Qualquer vazamento prematuro poderia comprometer todo o caso." Miguel garantiu sua discrição, prometendo não publicar nada sem autorização prévia. A juíza pareceu satisfeita e voltou sua atenção para a organização dos trabalhos. "Quando os depoimentos começarão, doutora Camila?" perguntou Helena. "Assim que terminarmos de montar o equipamento. O Ministério Público já está a caminho, junto com mais 2 procuradores federais. E recebi informação de que a senhora Márcia Albuquerque também solicitou audiência. Ela chegará em breve, acompanhada de seu advogado." Helena lançou um olhar significativo para Miguel. "Viu? Ela veio." Cerca de 1 hora depois, uma pequena multidão já se formava nos arredores da fazenda. Jornalistas que haviam descoberto sobre a operação tentavam obter informações, enquanto curiosos da região se aglomeravam para ver o movimento em comum. A polícia mantinha todos a uma distância segura, permitindo apenas a entrada de pessoas diretamente envolvidas nos depoimentos. Márcia chegou pontualmente, acompanhada não apenas de um advogado, mas também carregando uma pequena caixa de madeira. Ao ver Helena, aproximou-se hesitante. "Trouxe o que você pediu", disse, estendendo a caixa. Helena a abriu cuidadosamente, revelando uma delicada escultura de bronze. Um cavalo em movimento, com detalhes minuciosos que capturavam a essência do animal em pleno galope. "Era do meu pai", murmurou Helena, passando os dedos suavemente pela superfície da obra. "Um presente de aniversário de casamento para minha mãe." "Eu sinto muito", disse Márcia, parecendo genuinamente arrependida. "Carlos Eduardo me deu como presente de aniversário. Disse que a havia comprado em uma galeria de arte em São Paulo. E você acreditou", concluiu Helena sem acusação na voz, apenas constatando um fato. "Quis acreditar", admitiu Márcia, "como em tantas outras coisas." Os depoimentos começaram logo em seguida. Helena foi a primeira a ser ouvida formalmente, relatando em detalhes meticulosos a cronologia dos eventos, desde o acidente de Antônio até o esquema de desapropriações ilegais, passando pelo incêndio criminoso e a teia de corrupção que se estendia por diversas esferas do poder. A cada documento apresentado, a cada evidência anexada ao processo, Miguel via crescer nos olhos dos procuradores e da juíza um misto de espanto e indignação. Não era apenas um caso de grilagem de terras ou de roubo de obras de arte. Era um esquema criminoso sistêmico que havia corrompido as próprias estruturas do Estado. "Senhora Mendes", perguntou um dos procuradores após horas de depoimento, "a senhora tem ideia do alcance total desta organização criminosa? Quantas pessoas podem estar envolvidas?" Helena refletiu por um momento antes de responder. "Diretamente envolvidos, com conhecimento pleno das operações ilegais, acredito que sejam cerca de 30 pessoas, entre políticos, empresários, funcionários públicos de alto escalão
e operadores financeiros, mas os beneficiários indiretos, aqueles que fecharam os olhos em troca de vantagens menores, são muitos mais. E a senhora conseguiria nomear todos estes envolvidos diretos? Sim, respondeu Helena com firmeza. Tenho registros, documentos, gravações e evidências circunstanciais vinculando cada um deles a atividades específicas do esquema. A juíza trocou olhares significativos com os procuradores. Era evidente que estavam diante de um caso muito maior do que imaginavam inicialmente. Após o depoimento de Helena, foi a vez de Márcia. Inicialmente hesitante e defensiva, ela gradualmente começou a relatar detalhes das festas luxuosas na fazenda de Carlos Eduardo, onde políticos, empresários e até mesmo magistrados discutiam abertamente certas operações em um ambiente supostamente seguro. Eles falavam em códigos, mas não era difícil entender do que se tratava, admitiu ela. Licitações combinadas, decisões judiciais favoráveis, licenças ambientais especiais, tudo tinha um preço, e Carlos Eduardo sempre deixava claro que podia pagar. Enquanto os depoimentos prosseguiam, Miguel observava pela janela o movimento no pátio da fazenda. Mais carros oficiais chegavam, agora transportando outros depoentes, ex-funcionários de Carlos Eduardo, autoridades locais, pessoas que haviam sido vítimas do esquema e finalmente encontravam coragem para falar. Numa pausa entre os depoimentos, ele aproximou-se de Helena, que observava tudo com uma expressão serena. A senhora planejou até isso? Perguntou, indicando o improvável tribunal que se formara em sua propriedade. Transformar sua fazenda no epicentro da investigação? Helena sorriu levemente. Não exatamente, mas sabia que, uma vez iniciado o processo, seria importante ter um lugar neutro, longe das influências que Carlos Eduardo ainda mantém nas instituições oficiais. Sugeria à doutora Camila que a fazenda poderia servir como ponto de apoio temporário, e ela concordou que seria mais seguro do que o fórum da cidade. Naquele momento, o telefone de Helena tocou. Ela atendeu brevemente e, ao desligar, seu rosto mostrava uma expressão de contentamento genuíno. Era um dos curadores do Museu Nacional de Belas Artes, informou a Miguel. Aurora nos Campos acaba de ser oficialmente apreendida e será transferida para o museu até a conclusão do processo. Eles estão extraordinariamente animados com a possibilidade de finalmente exibir a obra ao público, depois de décadas em coleções particulares. A senhora não quer a tela de volta? Quero, e eventualmente a recuperarei. Mas antes, acho justo que o público brasileiro possa apreciá-la. Esta obra não é apenas minha herança familiar, é parte do patrimônio cultural do país. Portinari não criou sua arte para ficar escondida em mansões de criminosos. Miguel sentiu uma admiração crescente por aquela mulher extraordinária que, mesmo após conquistar sua vitória pessoal, continuava pensando no bem coletivo. Sabe o que é mais irônico em tudo isso? Continuou Helena. Ontem, naquele leilão, todos me olhavam como uma intrusa, uma caipira perdida entre a elite. Hoje, essa mesma elite treme ao ouvir meu nome, temendo que eu revele o que sei sobre cada um deles. E a senhora vai revelar? Apenas a verdade, Miguel. Apenas a verdade. 3 meses se passaram desde aquela noite no leilão que mudou tudo. Miguel voltou à Fazenda Girassol para uma última entrevista com Helena, antes de finalizar o livro-reportagem que estava escrevendo sobre o caso. A propriedade continuava a mesma, a casa acolhedora, os campos verdejantes, a harmonia entre produção e preservação. Mas o mundo ao redor havia mudado drasticamente. A operação, que começou com um quadro de Portinari, transformou-se na maior investigação de crimes ambientais e grilagem de terras da história recente do país. Dezenas de prisões haviam sido efetuadas, incluindo 3 senadores, 7 deputados federais, 2 desembargadores e mais de 20 empresários. Carlos Eduardo Monteiro, o pivô central do esquema, continuava detido preventivamente, enfrentando mais de 50 acusações diferentes que poderiam resultar em penas somadas superiores a 100 anos. Helena recebeu Miguel na varanda, onde uma mesa para o café da tarde havia sido preparada.
Estava vestida com simplicidade elegante. Calças de linho, blusa clara, cabelos presos num coque discreto. Nada da aparência propositalmente caipira que assumira no leilão, mas também nenhum sinal da ostentação que seu patrimônio recuperado permitiria. "Como vai o livro?" perguntou ela após os cumprimentos iniciais. "Está praticamente concluído", respondeu Miguel. "O editor está entusiasmado. Diz que pode ser o livro-reportagem mais importante da década." "E como você decidiu terminá-lo?" "Este é justamente o motivo da minha visita. Antes de escrever o capítulo final, queria saber como a senhora enxerga o desfecho desta história. Não apenas os fatos, esses estão amplamente documentados, mas o significado pessoal de tudo isso para a senhora." Helena contemplou a paisagem por um momento, seus olhos percorrendo os campos que agora se estendiam muito além dos limites anteriores da fazenda Girassol. Para entender o desfecho, talvez seja necessário conhecer alguns desdobramentos recentes, disse ela finalmente. "Como você sabe, as terras que Carlos Eduardo tomou ilegalmente estão sendo devolvidas aos proprietários originais, ou, nos casos em que isso não é possível, destinadas à reforma agrária e a projetos de recuperação ambiental." Miguel assentiu. O processo de restituição das terras havia sido amplamente noticiado. "O que poucas pessoas sabem é que, no caso específico das áreas que pertenciam à minha família, eu renunciei ao direito de reaver a maior parte delas." "Como assim?" perguntou Miguel genuinamente surpreso. "Depois de lutar tanto para provar que foram tomadas ilegalmente?" "Lutei pela justiça, não pela terra em si", explicou Helena com um sorriso sereno. "A área onde ficava a comunidade de Águas Claras, por exemplo, está sendo devolvida às famílias que lá viviam originalmente. Estamos ajudando a reconstruir as casas, a capela, a escola. Eles merecem recuperar seu lar. E as áreas de preservação que foram desmatadas? Essas sim, reincorporei à fazenda Girassol, mas não para exploração agrícola. Estabeleci uma reserva particular que já está em processo de reflorestamento com espécies nativas. É um projeto de longo prazo. Talvez não veja a floresta completamente recuperada em minha vida, mas as gerações futuras verão." Helena ofereceu mais café a Miguel, enquanto alguns trabalhadores passavam à distância, acenando respeitosamente para ela. Quanto às áreas produtivas, propus um modelo de parceria com pequenos agricultores da região. Eles recebem lotes para cultivar, junto com assistência técnica da nossa equipe, para implementar sistemas agroflorestais sustentáveis. Em troca, comprometem-se a seguir práticas regenerativas e a comercializar parte da produção através da nossa cooperativa. "Uma espécie de reforma agrária privada", observou Miguel. "Prefiro pensar como uma redistribuição justa de oportunidades", corrigiu Helena suavemente. "A terra não deve ser monopolizada por poucos, nem abandonada à própria sorte. Precisa ser cuidada por quem a compreende e respeita." Um carro se aproximava pela estrada principal da fazenda. Era um veículo oficial do Ministério da Cultura. "Ah, devem ser eles", comentou Helena, consultando discretamente o relógio. "Esperando visitas?" perguntou Miguel. "Sim, mas você também faz parte desta surpresa. Eles estão trazendo algo que gostaria que você visse." Pouco depois, 3 pessoas desceram do carro. Um homem de meia idade com aparência de funcionário público e 2 mulheres mais jovens que carregavam com extremo cuidado uma caixa plana e retangular. Helena os recebeu calorosamente e os conduziu para dentro da casa. Miguel os seguiu, intrigado. No amplo salão principal, onde antes do incêndio havia ficado exposto o quadro de Portinari, os visitantes começaram a desembalar cuidadosamente o conteúdo da caixa. "Este é o Dr. Roberto Mendonça, diretor do Programa de Recuperação de Bens Culturais do Ministério da Cultura", apresentou Helena. "E estas são Ana e Patrícia, restauradoras do Museu Nacional de Belas Artes." Para surpresa de Miguel, o que emergia da embalagem protetora era "Aurora nos Campos", a tela de Portinari que havia desencadeado toda a história. Depois de 3 meses de cuidadosa limpeza e restauração, o quadro está finalmente pronto para retornar ao seu lugar de origem, explicou o Dr. Roberto.
Conforme determinação judicial e desejo expresso da Sra. Mendes, a obra permanecerá como propriedade oficial da Fazenda Girassol, mas com status de bem cultural protegido, o que significa que estará disponível para exposições públicas periódicas. As restauradoras começaram a instalar o quadro na parede, enquanto Helena observava com emoção contida. É como fechar um ciclo, comentou ela para Miguel. Este quadro não é apenas uma obra de arte valiosa, é um símbolo de resistência. Sobreviveu a um incêndio, a um roubo, a 20 anos de apropriação indevida e agora retorna, restaurado, para testemunhar um novo começo. Miguel contemplou a obra. O nascer do sol sobre campos dourados, trabalhadores rurais começando sua jornada diária, a explosão de cores e luz tão característica de Portinari. No contexto da história que havia acompanhado, o quadro ganhava dimensões muito além de seu valor artístico ou monetário. Após a instalação, os visitantes se retiraram, deixando Helena e Miguel sozinhos diante da tela recém-instalada. Nunca lhe perguntei, disse Miguel quebrando o silêncio contemplativo. Como a senhora se sentiu naquela noite, quando todos no leilão riram da fazendeira caipira? Não sentiu raiva, humilhação? Helena sorriu, seus olhos refletindo a luz dourada do quadro. Senti pena, na verdade. Pena de pessoas tão vazias que precisam diminuir os outros para se sentirem importantes. E também senti uma certa satisfação antecipada, sabendo o que estava prestes a acontecer. E agora? Como se sente vendo o desfecho de tudo isso? Em paz, respondeu ela simplesmente. Não é sobre vingança. Nunca foi. É sobre restauração, da verdade, da justiça, do equilíbrio. Assim como este quadro foi restaurado, estamos restaurando a terra, as comunidades, a dignidade das pessoas. Enquanto conversavam, um grupo de visitantes chegou à fazenda. Eram estudantes de agronomia de uma universidade federal, que vinham conhecer as técnicas de agrofloresta e agricultura regenerativa implementadas por Helena. Ela os recebeu com entusiasmo genuíno. Faça-me um favor, Miguel, pediu ela, antes de acompanhar o grupo. Quando terminar seu livro, não o encerre como uma história de vitória pessoal minha sobre Carlos Eduardo. Apresente-o como um lembrete de que a justiça, por mais demorada que seja, ainda é possível quando temos determinação e paciência. Miguel acenou afirmativamente, já visualizando mentalmente as palavras finais de seu texto. Enquanto Helena se afastava com os estudantes, explicando os princípios da agricultura sustentável que praticava, Miguel permaneceu um momento a mais diante do quadro de Portinari. A luz do entardecer entrava pelas janelas, iluminando a tela exatamente como o artista havia retratado o sol nascente sobre os campos. Era, pensou ele, a metáfora perfeita para o que havia testemunhado nos últimos meses. Após uma longa noite de injustiça, finalmente amanhecia. E aquela mulher extraordinária, que um dia fora ridicularizada por sua aparência simples e suas mãos calejadas, agora era reconhecida não apenas por sua astúcia e determinação, mas principalmente por sua visão de um mundo mais justo e sustentável. 6 meses depois, o livro-reportagem de Miguel, A Fazendeira e o Império do Crime, foi publicado. Rapidamente se tornou um best-seller e gerou debates intensos sobre reforma agrária, crimes ambientais e corrupção sistêmica. Helena recusou diversos convites para participar de programas de televisão e entrevistas, preferindo continuar seu trabalho discreto na fazenda. No entanto, aceitou um convite específico: inaugurar pessoalmente a exposição Arte e Resistência, no Museu Nacional de Belas Artes, onde Aurora nos Campos era a peça central. Na ocasião, vestida de forma elegante mas discreta, ela foi abordada por Márcia Albuquerque, agora visivelmente transformada, sem as joias ostensivas, maquiagem mais leve, postura menos arrogante. Seu marido cumpriu o acordo de delação premiada? Perguntou Helena, depois das formalidades iniciais. Sim, respondeu Márcia. Está prestando serviços comunitários e devolveu tudo que foi adquirido ilegalmente. Estamos recomeçando, em uma casa muito menor, com uma vida muito mais simples. E como se sente? Márcia refletiu por um momento. Estranhamente, aliviada.
como se tivesse deixado de carregar um peso enorme. Você tinha razão, Helena. A verdade liberta. Enquanto observavam juntas a tela de Portinari, Helena sorriu, pensando no longo caminho percorrido desde aquela noite no leilão. Sabe o que é realmente valioso, Márcia? Não são os quadros, as joias ou as mansões. É poder olhar-se no espelho todas as manhãs sem vergonha do que se vê. No campo ao lado do quadro, uma pequena placa explicava a extraordinária jornada da obra, concluindo com uma frase que resumia perfeitamente a história de Helena Mendes. Por vezes, a verdadeira grandeza se esconde sob as aparências mais simples, e a verdadeira riqueza não se mede em ouro, mas em integridade.